E hoje nós vamos falar do signo de Escorpião, uma simbologia profunda e um signo que eu posso dizer assim, de todo o zodíaco, talvez seja o mais famoso, né? Não, o mais famoso é Leão, né? Não vamos tirar o lugar do Leão. Leão está sempre no palco, né? Tem sempre o poder. É um signo fixo também. Então nós temos assim o signo de Escorpião, um signo fixo, assim como Leão, assim como Touro, assim como Aquário, e todos os signos fixos, eles têm uma força, né? Cada um uma força no seu nível, conforme o elemento. E eu vou hoje abordar a simbologia do signo de Escorpião por um poema de Vicente de Carvalho, lá do início do século, 1902, e que é uma coisa legal, Caio, e que é uma coisa muito bonita, né, da gente ver como que a poesia tem essa grandeza, né, de trazer uma simbologia profunda através de um quadro que ela vai montando, através das palavras, e por ali a gente vai, então, decifrando, né? Então, isso é uma coisa muito legal, que é dentro da astrologia, né? Que é uma linguagem também simbólica. O símbolo, ele sempre tem uma grandeza, porque ele tem um infinito, né? Dentro dele você pode abordar ele de N formas, conforme aquilo que você está focando a tua atenção. E eu venho trabalhando aqui com o zodíaco, abrindo a simbologia de cada signo com vocês, para vocês, dentro de uma intenção de trazer essa compreensão da dimensão que cada signo fala, né? Porque a astrologia, ela é uma ciência holística, uma ciência antiga, e dentro dessa simbologia ela tem sempre uma unidade, né? Então é assim, a parte está sempre integrada ao todo. Esse é o que a astrologia procura decifrar, né? Que nos dá condições de decifrar, na verdade, né? Dentro do princípio da correspondência, assim no alto como embaixo, assim dentro como fora, quer dizer assim, existe uma correspondência entre níveis diferentes, e que através da riqueza dessa simbologia, a gente decifrando a riqueza dessa simbologia, a gente compreende essa correspondência. E quando a gente compreende essa correspondência, a gente amplia a dimensão do nosso olhar e da nossa conexão com a vida também, né? Então a astrologia, ela é transformadora, ela é iniciática, e na sua origem ela não era assim, né? Como nós hoje estamos na era de Aquário, temos o acesso ao conhecimento, porque o símbolo de Aquário é um signo que fala do conhecimento para todos, né? Então nós estamos tendo acesso a muitos conhecimentos que eram bem reservados, né? Eram ensinados dentro de templos, dentro de graus de discipulatos, e hoje em dia nós temos isso acessível, o que é uma coisa muito boa, né? Mas tem um ponto, que é um ponto dentro da busca pelo conhecimento, que é da gente se desenvolver para poder compreender o nível mais elevado daquele princípio, daquele conhecimento que nos está sendo dado. E dentro dessa minha proposta aqui de abordar o zodíaco com vocês, é exatamente de trazer a vocês uma compreensão que a astrologia, ela não padroniza, ela não trata das questões da vida como se elas fossem pasteurizadas ou isoladas. Não, tem sempre uma dinâmica. Quando a gente compreende essa dinâmica, nós entendemos então uma grandeza do símbolo, né? E isso então é um caminho, a astrologia é um caminho, né? É um caminho tanto de conhecimento da vida, como um caminho de conhecimento da gente mesmo, como um caminho do conhecimento de princípios universais. Depende da forma que nós estamos abordando o símbolo, como eu falei, por essa grandeza que existe no símbolo, né? E como esse conhecimento está mais acessível às pessoas, é importante da gente não tratá-lo de forma leviana, né? Não tratá-lo de forma pequena, quando ele nos dá um caminho para o grande, né? Isso é muito importante, a gente acompanhar o caminho para poder chegar até onde ele pode nos levar.
e não trazer o caminho para a nossa compreensão, que vamos dizer assim, mais imediatista, ou mais circunstancial, ou até mais preconceituosa, porque nós vamos lidar, né? E aqui nós estamos falando de um signo que ele trata dos tabus da sociedade, né? Então eu posso dizer assim que ele é um signo muito também mal falado, porque existe um certo preconceito, né, com relação ao signo de Escorpião. E o que quer dizer isso, preconceito? Né? É algo que você já tende a ter um conceito formado antes de conhecer, né? E isso é o problema, assim, que eu vejo, né, da limitação quando se trata da astrologia dessa maneira, né? Da pessoa ser um determinado signo, então a pessoa, então essa pessoa é dessa maneira, ela está então tendo um preconceito a respeito daquela pessoa, né? Ou daquele evento, ou daquele conhecimento, né? Então, e dentro dessa leitura que eu venho fazendo, eu venho também trabalhando dentro da literatura brasileira, né? Pegando textos, poesias, de épocas variadas, porque nós vamos assim encontrar essa simbologia. Vamos dizer, a astrologia tem 6.000 anos de idade, alguns literatos dão essa idade a ela, né? 6.000 anos de idade, há muito tempo, né? E a Selma está perguntando aqui se todos nós somos os 12, temos os 12. Ela perguntou assim: na verdade, somos todos os signos, né? Bem, na verdade, assim, nós temos o zodíaco, ele fala da vida, a vida como unidade. Então, vamos dizer, nós vivos temos a unidade da vida. Então, nós temos os 12 signos, como tudo está dentro da vibração, da energia dos 12 signos, em graus variados. Agora, também é uma coisa importante da gente compreender que nós vivenciamos a vida em N aspectos, em N experiências, vamos dizer assim. E o zodíaco, ele também é uma orientação a respeito do que cada experiência nos proporciona em termos evolutivos, em termos de aprendizado, como também o que cada experiência nos coloca numa determinada dimensão da vida. Então, isso é uma coisa muito valiosa, né? E quando eu coloco aqui para vocês, de vocês identificarem no mapa de vocês qual área que é regida pelo signo, quer dizer que aquela área, ela vibra de acordo com aquela dimensão daquele signo. E, através dessa compreensão, você pode, então, lidar com a questão com mais clareza, com mais consciência, com mais orientação, né? E quando a gente fala, assim, do signo de Escorpião, né? Como eu falei, ele é um signo fixo. E o ritmo fixo quer dizer concentração de energia. Então, concentração de energia em prol de algum poder a ser adquirido. E dentro dessa dimensão, então, do signo de Escorpião, nós temos, então, 4 signos fixos, né? Que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Todos esses signos são signos de poder. Mas quando a gente fala em poder, as pessoas pensam em Leão e Escorpião, né? Porque esses 2 signos, eles são signos de muito magnetismo, né? Magnetismo, energia magnética. Também Touro, mas Touro tem a energia magnética, que é uma energia magnética mais sensual, né? Então ele está falando dos prazeres, da satisfação, enquanto que Escorpião, ele vai falar daquilo que está nos despertando para o prazer, né? Então ele é um signo mais subjetivo, porque é um signo de água, né? A água, ela dentro da astrologia, ela então está associada ao universo dos sentimentos, ao universo subjetivo dos sentimentos. E eu também posso falar assim, porque o sentimento, né, ele tem uma fluidez, mas ao mesmo tempo, como a água também tem uma fluidez, mas nós temos água em 3 estados. Ele é o único elemento dos 4 elementos que ele se apresenta
no estado sólido, líquido e gasoso, né? E então, assim, nos nossos sentimentos, nós temos também estados diversos dos nossos sentimentos, que pode ser o sólido, o líquido e o gasoso. E Escorpião trata exatamente dessa parte dos sentimentos que tendem a solidificar. E por isso ele tem essa força do fixo, né? Mas vamos dizer assim, eu falei assim, tende a solidificar. E quando que isso não, a gente mantém isso fluido? Quando a gente está dentro de um processo de transformação. Então a gente pode dizer assim, que a água do signo de Escorpião, ela é uma água gélida, ela é uma água fria, e por isso a gente trata, né, é um signo frio. Mas um signo frio não quer dizer que é um signo insensível, não é isso. Não quer dizer que dentro dessa dimensão nós lidamos com a insensibilidade. Inclusive, ele é um signo de alta intensidade emocional. E eu vou trazer aqui para vocês essa leitura desse signo, através dessa poesia, trabalhando exatamente essa dinâmica da água, né? Dessa fluidez da água, dessa força que existe nesse elemento e que é uma força muito semelhante ao sentimento. E por isso ele está associado na astrologia ao sentimento, né? Então, eu vou ler aqui a poesia do Vicente Carvalho e a gente vai começar a trabalhar, vou começar a abrir aqui a simbologia, tá? Então, A Flor e a Fonte, de Vicente de Carvalho. Deixa-me, fonte, dizia a flor, tonta de terror, e a fonte, sonora e fria, cantava levando a flor. Deixa-me, deixa-me, fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia corria, corria levando a flor. Ai, balanços do meu galho, balanços do berço meu, ai, claras gotas do orvalho, caídas do azul do céu. Chorava a flor e gemia, branca, branca de terror. E a fonte, sonora e fria, rolava levando a flor. Adeus, sombra das ramadas, cantigas do roxinol, ai, festas das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Carícias das brisas leves que abrem rasgões de luar. Fonte, fonte, não me leves, não me leves. As correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida, como a da fonte e da flor. Singela poesia, né? É uma poesia que faz a gente se silenciar para entender ela, né? Escorpião, ele é o 8º signo do zodíaco. O 8. O 8, ele é um número em que ele, espelhado, ele não tem diferença. Ele se mantém no 8. E o 8, deitado, ele é o símbolo do infinito. Então, eu posso dizer assim, que Escorpião, ele, pela posição que ele ocupa dentro do zodíaco, ele é uma dimensão que abre para nós as portas para o infinito. Esse infinito, tanto é o infinito das várias dimensões que existem na vida, inclusive das dimensões que eu falo em escalas elevadas, né? Então, vamos dizer assim, do terreno até o celeste, como também as dimensões das portas do nosso universo interno. Então, ele é um signo que ele é antecedido por Libra e o signo posterior é Sagitário. Sagitário é um signo luminoso, é um signo que está ligado, né? É um centauro que tem a seta apontando as estrelas, então ele está ligado com a elevação. Mas essa elevação de Sagitário só é possível pela passagem do signo de Escorpião. E dentro dessa poesia, quando a gente tem essas duas forças que são trabalhadas na poesia, a flor e a fonte. Quando na poesia ele coloca assim, inicia a poesia ele dizendo, deixa-me fonte, dizia a flor, tonta de terror.
que a fonte sonora e fria cantava levando a flor se desprendeu do galho, a flor caiu numa fonte. Então, monta aí essa imagem, porque dentro dessa meu trabalho que eu venho fazendo aqui com vocês, de trazer em termos de poesia, é de vocês, no momento de que essa dimensão estiver sendo trabalhada, vocês lembrarem da poesia, lembrarem da dinâmica do signo, e a partir daí saber se conduzir dentro da situação, porque a poesia ela tem uma força de imprimir em nós essa imagem, essa figura, né? Então vamos dizer assim, a flor dentro do reino das plantas, ela é o órgão reprodutor da planta. O que quer dizer assim, quando ela diz, deixa-me fonte, dizia a flor tonta de terror, ela se desprendeu do galho, ela caiu numa nascente. Mas a flor se desprende do galho porque ela não foi fecundada, porque a flor ela é a progenitora do fruto, e é o fruto quem guarda as sementes da planta, e quem vai trazer uma nova geração daquela vida, vamos dizer, de expressão daquela vida. Então, tem um paralelo que eu quero fazer aqui com o escorpião, em que as pessoas colocam o escorpião como um signo, que ele é um signo cruel, que ele é um signo onde ele trabalha de uma maneira de cortar os processos. Mas os processos vividos dentro dessa dimensão de escorpião, eles só chegam nessa etapa, que é essa etapa de corte, quando aquele movimento, aquela experiência, aquela relação, aquele trabalho, ele entrou numa fase estéril. Isso quer dizer, não tem mais evolução dentro daquele princípio, não tem mais continuidade. Então, quando eu fiz a pergunta no post, que é possível, né, se desapegar sem sentir dor, quando a gente fala a dor de escorpião, é a dor exatamente dele sentir que aquele processo se estancou. Quando ele sente, que é um signo de água, de sentimento, que esse processo se estancou, a partir dali, essa dinâmica da flor e da fonte vai acontecer. A partir dali, esse sentimento, que é esse sentimento de que ali houve uma conclusão de um processo, e essa conclusão de um processo quer dizer exatamente que a partir dali aquilo se torna improdutivo, e por isso estéril, ele vai então estabelecer um corte. Mas esse corte de escorpião é um corte da limpeza daquilo que já está estéril para que uma nova fase de fertilidade surja, né? Então, quando a gente coloca aqui, dentro dessa poesia, a fonte e a flor, a pessoa que é do signo de escorpião, ela sente essas duas coisas ao mesmo tempo. Ela sente esse impacto da flor, de que ela se encontra num novo ambiente que é desconhecido para ela e que ela não tem como sair, se libertar daquilo, por isso ela diz, deixa-me fonte. E também sente esse processo da fonte de que alguma coisa está nascendo, e isso que está nascendo dentro dela vai transformar todo o processo que foi vivido. Então, ele é um processo, toda vez que nós estamos vivendo um processo de mudança na nossa vida, nós lidamos com essa questão. Nós lidamos com essa necessidade de transformação. E a transformação, ela só é possível quando a gente se desapega. Porque nós não estamos aqui falando de uma mudança de posição, nós estamos falando de uma mudança de forma. Então, quando a flor, ela pede, deixa-me fonte, tonta de terror, é aquele impacto que nós temos emocional quando nós lidamos com uma desilusão, quando nós encontramos a verdade de uma situação que é diferente daquilo que nós estávamos tendo como expectativa, que é diferente daquilo que nós tínhamos programado.
nós lidamos com o impacto emocional. Esse impacto emocional, ele é um impacto que a partir daí vai ser desencadeada uma transformação em nós e é necessário ser trabalhado uma mudança externa a nós, na forma da gente se conduzir. E quando a fonte, né, a flor fala, né, deixa-me fonte, tonta de terror, é a resistência de lidar com esse processo. Então, é importante a gente entender esse movimento natural do desapego, porque o desapego ele não quer dizer um corte. Eu corto, sangro, curo e eu abandono aquela parte de mim. Não. A transformação quer dizer eu compreendo aquilo no outro nível, eu integro aquilo na minha vida de uma outra maneira e aquilo soma comigo. Então não é uma parte em que a transformação não é algo em que, vamos dizer assim, você está esquartejando. Não, você está transformando para que essa experiência que foi vivida, ela seja integrada dentro de você, do teu íntimo, de uma nova maneira. E essa nova maneira, ela é como uma fonte. Você renasce. E esse processo, ele é um processo que ele vai se dar em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa é a dor da separação. A dor daquilo que você estava envolvido e que você... Nós estamos no céu com Lua em Áries, conjunto Marte, né? Então, é natural a gente ter, assim, algumas interferências, né? Então, eu estava falando disso, né? Da necessidade de saber lidar com a dor da separação. Porque a dor da separação implica, assim, que essa nova consciência te traz uma nova descoberta, é um novo movimento. E a dor da separação, ela não deve ser estancada, que quer dizer, naquele momento, aquilo é paralisado, porque tem muitas situações em que essa dor da separação faz a pessoa se congelar dentro dessa situação. Então, ela paralisa naquilo. E é aí que tem origem os traumas na vida da pessoa, que mais lá adiante, em outras experiências da vida, quando ela se deparar com essa dor da separação, ela estanca, ela não dá seguimento ao seu processo de envolvimento, de estar vivo na vida. Então, essa fase, que é a fase de Escorpião, é exatamente uma fase se diz assim, né, Escorpião é morte e renascimento. Mas a morte de Escorpião não quer dizer que ele mata a situação, quer dizer que a situação chegou no momento onde ela está estéril. E a partir daí, é natural que a transformação aconteça, né? Então, nesse primeiro momento, observa só, quando ele fala assim, a flor, né? Deixa-me fonte, dizia a flor, tonta de terror, e a fonte, sonora e fria, cantava levando a flor. Então, vamos dizer assim, é um encontro que, dentro dessa simbologia, coloca assim, a flor como aquilo que você tem um amor, que você está cultivando, que você tem uma beleza que te encanta, porque isso é próprio da flor, né? A flor é encantadora, então é assim, é aquilo que você se encantou, é aquilo que você está envolvido, é aquilo que você está cultivando, mas que chegou a um processo que a plenitude já se deu e ele se tornou estéril. E por aí é necessário que haja um movimento, então existe um encontro, porque quando a flor encontra a fonte, como ele diz, a fonte sonora e fria cantava levando a flor. Então isso quer dizer, é um momento inicial de um encontro onde existe uma leveza, porque toda nascente, toda fonte, ela é o despertar de uma água que se encontra subterrânea, que se encontra adormecida, que se encontra acumulada. Então, também tem um ponto que é um ponto assim, muito interessante, que nós estamos vindo do signo de Libra, e lá no signo de Libra eu falei com vocês do cultivar na relação, né? Do amor ser cultivado na relação.
E dentro desse amor que é cultivado na relação, nós temos o encontro de universos que são universos distintos, que são duas pessoas que se encontram com experiências diferentes. E dentro desse encontro, nós vamos, que é encantador, como uma flor, nós vamos, a outra pessoa, ela vai despertar em nós sentimentos adormecidos, sentimentos que vêm lá da nossa origem. Então, o primeiro signo de água, Câncer, o segundo signo, Escorpião. Então, vamos dizer assim, Escorpião, ele é a dimensão em que nós estamos despertando sentimentos que precisam ser depurados e que tiveram origem, nasceram lá na nossa origem e que aqui estão tendo uma oportunidade de renascer. Então, uma nascente de água, vida, né? Então, esse encontro com a outra pessoa que desperta em nós esses sentimentos que estão adormecidos, num primeiro momento, ele é leve. Então, a gente tem, assim, aquela pergunta, né? Quer dizer, assim, o amor é dor? Né? Por que quando a gente encontra o amor, logo depois a vida parece que fica complicada, parece que as coisas não se mantêm dentro daquele encantamento? Porque aquele encantamento, ele vai permanecer quando você trouxer esse amor para dentro de ti e trabalhar essas nascentes dentro de ti. Então, quando aqui a flor encontra a nascente, quer dizer assim, teve algo que modificou dentro da relação e que existe uma fonte onde algo pode nascer. Mas, se houver aí o apego àquilo que já está estabelecido, o que ocorre é que nós vamos entrar aqui nessa outra estrofe, que ela diz assim, deixa-me fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. Essa estrofe, né? Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. Eu fui nascida no monte, ela está aqui, a fonte, a flor, ela está dando uma referência a ela mesma de quem ela é, por quem ela conhece que ela é. Então, é assim, ela está falando de que ela nasceu num determinado lugar, ela tem uma determinada identidade, ela pertence a esse lugar. E na medida em que os processos de transformação começam a acontecer em nós, existe aquele processo que Jung chamou o processo de individuação. Nós começamos a sentir que nós temos uma individualidade, e essa individualidade, ela nos distancia um pouco das outras pessoas, não em função de afetivas, mas ela nos distancia porque cada um tem um caminho. Cada um tem uma própria trajetória. E dentro desse despertar do signo de Escorpião, essa transformação do signo de Escorpião é colocar cada um de nós no seu caminho individual. Por isso que o signo seguinte é Sagitário. Sagitário já fala do caminho. Então, nós precisamos fazer uma transformação daquilo que nós pensamos ser, daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser. Existe uma diferença dentro disso que Escorpião ele vai mostrando essas, vamos dizer assim, distâncias e abismos que existem entre essas imagens que nós trabalhamos conosco. Então, quando ela diz assim, eu fui nascida no monte, não me leves para o mar, eu fui nascida no monte, ela tem um sentido de eu próprio. Então, é assim, quando a gente tem aquele impacto na vida que nós precisamos transformar, mas a gente se apega à imagem que nós temos, dizendo, não, eu sou dessa maneira aqui, né? E declinamos de um convite que a vida faz a nós, de um convite que a própria fonte faz a nós, né? Porque quando ela encontra a flor, como ela diz aqui, né? Ela cantava levando a flor. Então, é assim, lembra, né? Como nascer de uma fonte, é tão gostoso ouvir aquele barulho da fonte, aquela água caindo, dá uma paz na gente, né? Então, é um momento de paz. Mas,
esse conflito de ser levado para um desconhecido, que é o mar. O mar representa aqui a dissolução daquele eu que eu conheço. Existe o medo disso, a resistência disso. E é aí que entram as nuances mais densas do signo de Escorpião. Então, essa ponto que ele fala também, eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. Eu fui nascida no monte, os sentimentos são elevados, os sentimentos são leves, mas o mar representa a depuração que precisa ser feita dentro de que essa leveza se torne de fato uma realidade, não seja uma ilusão, não seja algo que eu estou vivendo dentro de algo que já houve uma transformação, já houve uma mudança de expressão e a pessoa continua dentro daquele ponto lá atrás, né? Então, isso é uma coisa muito, muito comum da gente ver, né? A pessoa ela fica presa na vida a acontecimentos que se deram lá atrás, e todos os novos acontecimentos que a vida traz, os novos eventos que a vida traz, ela vai ler da mesma maneira. Então, aqui tem um aprofundamento que vai se dar, né? Então, aquele amor que eu sinto pela outra pessoa, que despertou em mim esse amor, vai me colocar em contato, né, com sentimentos que eu tenho lá do passado que me impedem de receber esse amor. E é preciso, então, que haja uma dissolução disso. E a fonte aqui, esse processo da fonte, quando esse processo acontece, não tem como você reter isso. E isso é uma das dores de Escorpião. Porque se fala muito de Escorpião, da dor que ele provoca na outra pessoa. Mas quem tem o signo de Escorpião, seja na Lua, Sol, Ascendente, ou um aspecto destacado dentro desse signo, ele vive essa dor. Ele vive essa dor de quando esse processo acontece, não tem mais como reter, não tem mais como reter esse movimento, né? Então, uma das qualidades, assim, que a gente pode dizer do signo de Escorpião é a sensibilidade, a capacidade, porque assim, essa água que nasce como fonte, ela percorreu muitos caminhos. Então existe um conhecimento natural desse universo psíquico das pessoas de Escorpião, de penetrar dentro dos sentimentos das pessoas. Então a pessoa ela tem uma percepção muito refinada de quando a outra pessoa muda com ela. A pessoa ela pode nem ter feito nada, assim, vamos dizer, ela não agrediu, ela não ofendeu, não houve uma discussão, mas ela sente que a pessoa mudou com ela. Ela sente no olhar, ela sente no tom de voz, ela sente na energia. E quando existe essa percepção, esse processo da fonte e a flor começa a acontecer. Não tem como reter. Isso é uma dor para Escorpião. E justamente por ele sentir essa dor no seu íntimo, no seu âmago, ele isso ele vai trazer assim de uma forma muito silenciosa. Ele vai vivenciar isso de uma forma muito silenciosa. Porque nessa poesia, né, quando ele está falando aqui a fonte, a flor, observa que onde nasce uma fonte, aquele lugar é reservado, aquele lugar é silencioso. Eu posso dizer até que aquele lugar dentro da natureza é sagrado, porque ali existe o brotar da vida. Então, essa ambiência é uma ambiência que Escorpião conhece muito bem, porque ele tem essa necessidade de buscar as fontes, buscar a origem das coisas, buscar o princípio das coisas. Das coisas que despertam nele um sentimento, despertam nele esse movimento pelo sentimento. Então, ele é um signo introspectivo. Nesses momentos, o Escorpião nos ensina, quando acontece algo assim na nossa vida, é o momento de você silenciar, é o momento de você ficar introspectivo, é o momento de você
buscar dentro de você essa fonte que vai lavar, que vai levar a flor, que vai entregar a flor para o mar. Então, no lugar de se apegar à situação, deixar que esse sentimento, ele leve, ele escorra, ele leve e entregue a flor para o mar. Porque tudo aquilo que está entregue ao mar, o mar vai limpar, vai depurar, vai integrar novamente a terra, a vida, né? É uma grandeza do mar, né? Essa é uma grandeza, uma força do mar. E então, quando ele diz aqui, né, eu fui nascida no monte, não me leves para o mar, ele está falando de um sentimento que é um sentimento elevado, que é um sentimento leve e que se desprendeu, se desintegrou, aquilo se desfez. E a partir dali esse sentimento precisa ser lavado, levado. Se a pessoa tenta manter, o que ocorre é que ele vai começar a lidar com essa resistência interna de entrar em contato com aquela dor, e isso faz com que a pessoa se torne rancorosa, né? Então, na próxima estrofe, ele vai falar assim: e a fonte, rápida e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia corria levando a flor. É a resposta da fonte à flor, né? Então, quando ele diz e a fonte rápida e fria, quer dizer que, como eu disse, aquele processo, quando ele acontece, quando a pessoa percebe aquilo, ele já não tem mais como ser a mesma pessoa. Ele já vai entrar no processo de transformação. Isso acontece conosco, nós já vamos entrar no processo de transformação. E quando ele coloca aqui com um sussurro zombador, é no sentido assim de que não há como reter esse processo, e também porque essa dinâmica da vida de nos colocar no lugar que nós estamos, né, de aprendiz, lugar de aprendiz, né? Então, essa força da fonte, ela é uma força que nesse verso ele já fala assim: por sobre a areia corria levando a flor. Então, essa fonte, ela já está aqui mais na forma de um rio. Então, isso já se distanciou daquele lugar. A flor já está mais ao longo do processo, o rio levando a flor. Então, no sussurro zombador, no sentido de que esse processo não tem como você reter. E essa forma da fonte falar é de mostrar a força da vida inexorável de seguir adiante. Mesmo que você não queira, vai seguir adiante. A vida vai seguir adiante. As coisas vão se movimentar independente de você estar de acordo ou não estar de acordo, independente de você aceitar ou não aceitar. Então aqui a gente já tem uma outra expressão, que é uma expressão assim: enquanto a flor ela está sendo levada pelo rio se lamentando, o rio é sempre novo, porque as águas do rio são sempre novas, a nascente está sempre correndo. Então, como lidar com esse processo, né? Dentro daquela pergunta, né? É possível desapegar sem sentir dor? Se ligar nesse novo movimento da vida, do rio, que as águas são sempre novas, você vai descobrir novas coisas. Mas é justamente o apego que faz com que haja essa vivência de amor e dor. De se ter amor, vai se ter dor. Mas isso é um processo onde a gente deve aprender a guardar o amor e seguir a vida adiante. Guardar o amor é assim, guardar todo o bem que aquela experiência nos trouxe. Guardar o sentimento que nós temos de alegria, de encontro que aconteceu. Então, quando há uma despedida, quando há o fim de algum processo, aquilo que foi vivido não se perdeu, aquilo que foi vivido continua vivo em nós. Mas a vida, dentro da sua força inexorável, ela vai nos levar para novas experiências.
Então, é na medida que se liga no movimento do rio, que é se ligar nas fontes das águas, que são sempre novas, aqui vai acontecer uma renovação. Então, quando ele diz aqui a fonte rápida e fria com um sussurro zombador, é nesse sentido, é no sentido assim de tá havendo uma resistência e é só uma questão de você aceitar o movimento, se entregar para o movimento. Então, é na medida em que deixar ver sentir essa experiência de que as coisas estão mudando, com essa força de que algo novo está acontecendo e está havendo uma limpeza, né? E quando ele diz aqui, então, que a fonte corria levando a flor, ele já está falando, então, que a força da fonte se tornou um rio, ela é muito mais forte que a flor, e a flor vai precisar se abandonar ao rio, né? E nisso, então, existe aqui um outro momento na poesia em que há a lamentação, né? Que é uma outra etapa do desapego, porque essa poesia ela está falando assim em várias etapas como que acontece o desapego, né? Primeiro nós vamos viver a dor da separação, a dor daquele acontecimento, e veja só, essa separação que eu estou falando não é só a separação de pessoas, a separação de associações, a separação de eventos, é a separação que existe dentro de nós, de um sentimento que você tem por uma percepção de algo que é mais profundo, de algo que estava oculto e foi revelado, você se sente dividido, você se sente separado. Escorpião, a divisão para Escorpião é extremamente dolorosa, porque ele é um signo de fusão, ele é um signo de um encontro onde vai acontecer uma fusão, né? E esse próprio símbolo da flor, dela ser o órgão reprodutor da planta, isso quer dizer assim que no momento em que ela cai no rio e ela não se transformou no fruto, essa fusão não aconteceu, né? Porque dentro do processo evolutivo da planta, a própria flor ela vai se transformar no fruto e guardar dentro do fruto as sementes. Então não houve essa fusão, e por não haver essa fusão é que acontece a separação. Porque Escorpião ele é um signo de intensidade em tudo que ele faz. Então, quando a gente coloca assim, né, é 8 ou 80, né? Eu posso dizer assim, 8 é o vazio, é o nada, e 80 é o infinito, é aquilo que a gente pode chegar. Como eu falei, é o oitavo signo, né? Ele é a porta para o infinito. Então, esse infinito tanto é no sentido de que não preencheu, não é nada, não houve essa fusão, aquele processo ele vai estancar e vai seguir adiante na vida até que essa fusão aconteça no mar. Porque no mar todas as águas se fundem. Então, dentro da poesia, você vê o caminho de Escorpião, porque o caminho de Escorpião é em busca de uma fusão. E é aí que ele está ligado ao sexo. É aí que ele está ligado, e as pessoas tratam isso de uma maneira muito, assim, sexualizada. Porque o sexo, quando o Escorpião fala do sexo, ele não fala, esse sexo é no sentido de haver uma fusão de tal forma que se perde a identidade. Então ali existe uma união. Então no momento onde acontece a plenitude, o orgasmo, ali acontece uma fusão. E essa plenitude é a plenitude que Escorpião busca. Então, ele inclusive é um signo tratado assim como infiel. Mas não é assim. Porque é 880. Se ele está dentro de uma relação, ele vai ser fiel. Mas no momento em que ele sentir que o outro se distancia e há algum nível de infidelidade, ele vai devolver aquilo à pessoa, né? Então ele vai devolver aquela dor que ele sentiu, ou ele vai devolver aquela separação
para a pessoa. E isso é um processo, como eu falei, o 8 no espelho, o 8 espelhado é o mesmo 8, né? Então, tanto o que é para mim, é para ti. É assim no Escorpião. E por isso que aqui, dentro dessa poesia, a fonte, em nenhum momento, ela se sensibiliza com os lamentos da flor. Mas vamos dizer assim, ela não se sensibiliza porque ela está dentro de um processo que é um processo contínuo, um processo que não tem como estancar, é o processo natural da vida. Então, quando se fala assim que Escorpião é um signo frio, um signo insensível, é nesse sentido assim, se ele sentir que não existe essa fidelidade, ele não entra na situação. Ele não mergulha na situação. Mas isso não quer dizer que ele faz aquilo sem dor. Não quer dizer isso. Quer dizer assim, como ele sabe a intensidade da dor que ele sente do reflexo que ele vai dar a outra pessoa, isso para ele é tratado de uma forma muito, muito reservada, eu posso dizer até de certa forma sagrada. E por isso que é muito difícil um escorpião, assim, uma pessoa que tem uma energia de escorpião, ela se abrir com facilidade. Porque a pessoa que entrar dentro do universo dela vai precisar estar afinada com todas essas nuances de fidelidade que ela tanto quer ter como ela quer receber. E aqui, quando ele diz assim, nesse verso, né? E a fonte rápida e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia corria levando a flor. Veja que quando ele diz por sobre a areia corria, esse caminho que ele está trilhando, ele é um caminho que está palpado dentro de algo que é concreto, que é real. Então, vamos dizer assim, os caminhos que são percorridos dentro de nós por determinados padrões emocionais, eles têm lá no fundo algo que é concreto, real. Então, aquilo não é uma cisma da pessoa. Aquilo ela percebeu, ela viu um fato, ela identificou e a partir dali ela entra dentro desse processo de transformação que para ela, estou falando dos escorpiônicos, tá, gente? Para ela, é inevitável. Esse processo é inevitável. E isso não tem como declinar, não tem como colocar um pano por cima, não tem como levar adiante. Aquilo vai precisar ser transformado, né? Ou aquilo vai precisar ser eliminado, aquilo vai precisar ser desprendido, aquilo vai precisar ser transformado em algum nível, né? E dentro da outra, então é como eu falei, né, da questão do apego, né? A outra fase do apego vai ser a lamentação. Então é quando na poesia fala, ai balanços do meu galho, balanços do berço meu, ai claras gotas de orvalho caídas do azul do céu. Então a resistência, a transmutação faz com que a pessoa, inclusive, hipervalorize aquilo que estava lá atrás. Ela vai olhar para aquilo como se aquilo fosse algo que ela tanto se envolveu, amou, quis e que ela, de certa forma, cultua, né? Isso é importantíssimo a gente prestar atenção. O que a gente cultua dentro de nós? O que nós estamos cultuando? Porque aqui, quando ele diz, ai, balanços do meu galho, balanços do berço meu, ele está cultuando toda uma ambiência e uma vivência que já não é mais a realidade dele. E aquilo que a gente cultua dentro de nós vamos tratar aquilo de uma maneira muito sacralizada, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos cultuando experiências que são experiências positivas
e que essas experiências positivas abrem horizontes, abrem essa porta para o infinito, porque quando nós dermos o passo e nos jogarmos para o infinito, nós estamos nos lançando para experiências que são experiências em que nós precisamos estar abertos para poder aprender com ela. Porque se nós não tivermos aqui cultuando coisas que são positivas, coisas assim, cultuando mágoas, cultuando dores, né? Tem pessoa que tem um marco na vida, um marco difícil, de uma separação, de uma frustração que ela viveu. Aprende com aquele marco, se desprende daquilo. Porque quando você se desprende, é gerado o espaço vazio do infinito, onde tudo pode acontecer. E é aí que está a vida. A nascente está levando para aí. Então é uma coisa importante isso. Saber que aquilo é algo que foi vivido, que foi assimilado, que foi transformado, que foi liberado, que foi entregue para o mar. Né? Então, assim, né? Quando ela coloca essa tentativa, né? Porque aqui é quando ela tá recordando e ao mesmo tempo está cultuando e não está se entregando. Não está se entregando a todo aquele movimento que o rio está levando ela sem que ela perceba ou sem que ela aceite. Ela percebe, mas ela não aceita. E é aqui, nesses Lamentações, é que vem depois a próxima estrofe em que ela fala assim: chorava a flor e gemia, branca, branca de terror, e a fonte sonora e fria rolava levando a flor. Aqui já tem uma outra palavra, né? Primeiro a fonte cantou, depois a fonte correu pela areia. Aqui a fonte já é um rio caudaloso, um rio de grande força, em que ela está rolando, levando a flor com uma série de outras coisas junto, né? Então, quando ele coloca aqui, chorava a flor e gemia, são as lamentações por aquilo que precisa ser deixado, que precisa ser transformado, né? E é justamente esse gemer da flor que ele vai se transformar aqui, esses gemidos é que se transformam. Aqui eles estão simbolizando a lamentação, o rancor, a mágoa, o ciúme, a inveja, sentimentos que são sentimentos que têm origem em algo que nós estamos apegados. Quando a gente está apegado a alguma coisa, é porque aquilo não pertence mais a nós. Ou aquilo que nós estamos nos relacionando não se apresenta da mesma maneira que antes. Então também tem isso que é uma coisa importante. Esse se desapegar é se desenvolver, é se relacionar com aquele fato dentro desse novo momento que ele se encontra, e não como aquele momento lá inicial. Porque tudo está em mudança, tudo está dentro de um processo de evolução. E aquilo que eu coloquei, a flor aqui representa aquilo que não foi fecundado, aquilo que não gerou fruto, aquilo que está estéril e que precisa ser liberado, né? E essa lamentação, então, quando ele fala assim, a fonte sonora e fria rolava, levando a flor, isso quer dizer assim, que isso já está num tamanho em que pode estar havendo aqui um peso dentro desse sentimento. E o rio que corre, e o rio que leva, ele já está sendo alimentado por novas fontes, né? Então, também tem esse ponto que é importante, que é assim, quando inicia a poesia e fala de uma fonte, a gente partiu aqui de um ponto. Imagina assim um ponto no alto do monte, muito silencioso, muito sereno, com muita paz, onde nasce uma fonte, inicia esse processo. Mas ao longo desse processo é que se transforma essa fonte num córrego, esse córrego num rio. O rio é alimentado por muitas fontes. E por isso mesmo que ele se torna forte, que ele se torna vigoroso, que ele se torna caudaloso, que ele se torna próspero.
E quando ele fala que rolava levando a flor, isso quer dizer que esse sentimento já está envolvido com outras situações, com outras fontes, e que dentro desse movimento a pessoa não está renovando aquilo que ela precisa renovar, né? Porque ela não se entrega, ela não entregou ainda o que precisava ser entregado. Então aqui, assim, né, esses estágios do desapego, a dor da separação, depois vem a lamentação e depois vem a despedida. E é por isso que na próxima estrofe ela fala assim, a flor, né? Adeus, sombra das ramadas, cantigas do roxinol, festa das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Adeus, sombra das ramadas, cantigas do roxinol. O roxinol, ele é um pássaro que ele tem, vocês devem lembrar, né? Aparece em um outro momento romântico dentro da peça de William Shakespeare, Romeu e Julieta, né? Quando eles despertam ouvindo o canto do roxinol. O roxinol, ele é um símbolo de um luto. O canto do roxinol, ele é como um lamento. E ele é um canto muito bonito, muito encantador, mas ele é como um lamento. Ele tem um certo tom, assim, que ele é um tom melancólico, né? Ele lembra uma lamentação, né? Então aqui, ele está presente aqui na poesia, trazendo assim, que ele está associando aqui com algo que foi belo, que houve um amor, mas que existe uma promessa de algo fúnebre, de um luto que se está vivendo. Então, depois, a dor da separação, a lamentação, o luto. O luto, que é essa despedida, que é algo que dentro da nossa sociedade não se valoriza como deve ser valorizado. Porque o signo de Escorpião, ele é um signo que ele fala da morte e do renascimento. Essa morte e o renascimento, ela acontece em conjunto, e por isso que eu trouxe essa poesia aqui para vocês. Porque aqui vocês estão vendo que dentro da poesia, esses dois movimentos acontecem em conjunto. Ao mesmo tempo que a flor, ela se aterroriza, porque ela chegou no ciclo, no final do seu ciclo de vida, e a fonte está levando ela, nós temos ao mesmo tempo a fonte, a presença da fonte, a presença da vida. Então isso não é uma coisa que ela é feita sequencial, não, ela é feita em conjunto. E é justamente para ter esse contato com o renascimento, com a fonte, com a vida, que precisa se viver a dor do luto, que precisa se viver a dor da perda. E por isso, então, Escorpião é morte e renascimento. Então, quando ela coloca aqui, né, adeus, sombra das amadas, cantigas do roxinol, ela está já se despedindo, aceitando, se despedindo de algo que foi belo, romântico, que foi uma plenitude na vida, mas que o ciclo se completou. E esse ciclo se completou, vem quando ele diz, festa das madrugadas, doçuras do pôr do sol. É muito bonito isso, né? Porque o poeta ele juntou a madrugada e o pôr do sol, a duração de um dia. Então, é a duração de um ciclo. O dia vamos dizer, é o menor ciclo que nós conhecemos. De noite e dia, de luz, sombra e luz, nós vivemos repetidamente esse ciclo completo de sombra e luz, que é o dia, né? Então, ele quer dizer aqui que um ciclo se completou, onde ela está se despedindo desse ciclo. Então, é importante essa vivência do luto, né? Esse luto que eu estou falando, tanto é o luto de uma morte mesmo, de quando nós perdemos uma pessoa que conhecemos, uma pessoa que amamos, de ter um tempo para o luto. E o luto, ele é recolhimento, ele é entrar em contato com a dor, é saber fazer todo um processo de compreensão daquela vivência e despedida daquela experiência,
para que haja aqui uma assimilação daquele aprendizado que é vida, né? Que é vida. Então, essa despedida, né? A despedida, ela implica em a gente saber guardar consigo, né? Quando ela diz, doçuras, cantigas do roxinol, doçuras do pôr do sol, é guardar o que é bom, mas não cultuando, como na estrofe seguinte ela está fazendo, cultuando alguma coisa que foi tão bela e que ela está apegada. Não, aqui ela está, sim, ela viveu, mas ela está se despedindo. E na próxima estrofe, então, quando ele fala carícias das brisas leves que abrem rasgões de luar. Fonte, fonte, não me leves para o mar. Carícias das brisas leves que abrem rasgões de luar. A própria entrega, né? Aqui a própria entrega. E aí tem uma coisa muito especial aqui, que é dentro de um momento assim, quando se tem uma atitude que é uma atitude suave, leve, serena, a pessoa branda, né? Então vamos dizer assim, os sentimentos da pessoa branda. Então, quando ele fala assim, carícias das brisas leves, da delicadeza que a gente deve ter nesse momento. Porque o signo de Escorpião, ele é um signo que ele tem a regência de Plutão, que é um planeta transpessoal. Eu, numa live anterior, falei a vocês assim, a respeito de como que a astrologia adota, né, a regência dos signos, né? Então, essa energia, essa regência de Plutão, ele vem porque Plutão ele é um planeta que ele trabalha com a energia nuclear no sentido do núcleo, daquilo que está altamente, que tem uma alta densidade, uma alta força energética, capaz de uma transformação, né? Agora, dentro da regência da astrologia tradicional, nós temos Marte como regência do signo de Escorpião. Então, assim, quando eu falei de Libra, eu falei assim, tem a Vênus libriana e a Vênus taurina. E aqui nós vamos ter, então, Marte, regente de Áries, e Marte, regente de Escorpião. Eu posso colocar assim, Marte, como regente de Áries, ele é o guerreiro, é aquele que está pronto para a luta, é aquele que está no ataque. Então, é o guerreiro que está no ataque. Isso é Marte, a Marte de Áries. Marte, do signo de Escorpião, ele é o samurai. Ele já tem uma frieza na forma de agir. Ele não vai atacar. Ele só vai agir no momento preciso. Então, dentro dessa entrega, como eu estava falando aqui, porque Escorpião ele é um signo também que ele é combativo, mas ele não combate externamente como Marte, que ele vai buscar, como Áries, que ele vai buscar autoafirmação, Marte ariano, vai buscar autoafirmação no mundo. Esse combate de Marte, de Escorpião, ele é o autodomínio, é um combate interior, é de ter um domínio dos seus sentimentos tal de só agir no momento preciso, de só agir no momento necessário, de não ter perda de energia. E por isso, Escorpião é um signo que tem uma alta capacidade de concentração psíquica, de lidar com uma situação de risco, uma situação de perigo, com frieza, e essa frieza não é a frieza insensível, não, é a frieza de não se precipitar, de não gastar energia desnecessariamente. E quando se fala assim, então essa frieza que eu estou falando aqui, que é essa alta concentração na busca de um domínio de si, e por isso ele é então um signo misterioso, porque ele não mostra os seus sentimentos assim, ele não explode assim facilmente. Ele vai
buscar com que o sentimento dele ele transforme, ele canalize, ele busque a fonte, ele investiga. Então, é essa concentração que um samurai, ou seja, que alguém que está preparado para poder lidar com risco. Mas toda essa força, que é uma força de alta concentração, a pessoa está muito fechada. Como é que abre para haver essa mudança, essa renovação? É como ele diz aqui, carícias das brisas leves, é um tratamento muito suave, um tratamento muito, uma nuance muito leve, que traga à pessoa uma tranquilidade. Porque Escorpião ele mostra assim um fechamento, uma frieza, mas dentro dele tem muita tempestade acontecendo. E se houver assim uma atuação muito incisiva, ele se fecha cada vez mais. Então, ele é misterioso porque se você forçar essa aproximação, ele se fecha cada vez mais. Mas se houver aqui um tratamento muito suave, sim, aí vai acontecer isso que na poesia fala, né? Que abrem rasgões de luar. Que é muito bonito isso, né? Que abre rasgões de luar. Então, quer dizer, luar é noite, é uma noite escura, onde uma brisa muito leve faz a pessoa se abrir para que haja uma sensibilização para algo novo. E aqui o luar, né? Então, que abra rasgões de luar. O luar, a lua ela é regente do signo de Câncer, então quer dizer assim, existe uma memória que vai ser aberta, essa suavidade traz uma memória, uma recordação de algo que é muito no íntimo, no âmago da pessoa e que traz uma clareza a ela. Porque todo esse movimento é um movimento, como eu falei, de limpeza, de clareza, e que essa sequência é uma sequência assim de haver, no fundo, uma fusão e uma renovação que vai acontecer no mar, né? Então, no texto, vocês veem assim que o tempo todo a flor, ela fala com a fonte. A fonte se transformou num córrego, se transformou num rio, está perto do mar, mas o tempo todo a flor fala com a fonte. Isso é um sinal, né? Uma pista, um símbolo de que é na fonte que a gente vai conseguir resgatar as coisas que precisam ser resgatadas, é na fonte que vai haver a entrega. Então, isso quer dizer assim, toda essa recordação que ela está tendo de despedida é porque ela está se aproximando da fonte, daquele lugar, daquele encontro, para haver aqui uma total entrega. E ele finaliza, então, Então, quando ela fala assim, ainda dentro desse entendimento, né? Quando ela fala assim, que abrem rasgões de luar, é que ela está tendo uma compreensão clara de sentimentos, de resgates, e que isso está já dentro, ela já está se entregando, né? Então, a entrega ela vem pela compreensão de alguma coisa que aconteceu lá na fonte, lá atrás, e que nós, ao resgatarmos aquilo, nós compreendemos a situação de agora, e quando compreendermos isso, toda essa tensão é desfeita, toda essa pressão é desfeita. E quando essa tensão e essa pressão é desfeita, existe então a renovação. A gente anda para frente, né? A gente passa a viver o agora. Aquele passado já não é tão marcante, aquele sulco do passado em nós já não é dolorido, né? Nós temos aquele sulco, mas ele já não dói, ele cicatrizou. E por isso que o mar está presente. Porque é o mar que cicatriza, é o sal que cicatriza.
é a fusão, é toda o encontro, né, o mar, ele também está ligando aqui com peixes, que é o terceiro signo de água, que é a transcendência. Quando a gente for falar de peixes, nós vamos ver que lá existe a transcendência. Então é no mar que acontece essa fusão, essa transcendência, onde novamente o mar vai reciclar, vai limpar essa água, vai injetar na terra e ela vai nascer numa nova fonte. E ele finaliza, então, essa poesia colocando assim: as correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida, como da fonte e da flor. Então aqui ele traz de uma forma muito bonita, né, que esse processo que ele descreveu antes é o processo que nós vivenciamos na vida em todos os momentos, que são os momentos onde a vida, quando ele fala assim, né, as correntezas da vida e os restos do meu amor. Isso quer dizer assim, aquilo que que ficou ainda dentro de um apego, que nós estamos presos naquilo e aquilo precisa ser limpo. Então é assim, resvalam numa descida, né? Essa descida quer dizer a profundidade, porque eles resvalam numa descida de uma fonte que desceu do alto do monte, percorreu todo um caminho e chegou ao mar. E esses caminhos são os caminhos que são os caminhos da vida, né? Porque Escorpião, ele também, dentro das áreas, tá, do mapa que nós temos Escorpião, nessas áreas, a vida muda a nossa vida. E esse é um ponto, como eu falei assim, né, lá no início da poesia, eu falei, a flor se desprendeu, porque um ciclo finalizou. Mas quando ela se dá conta, ela já está na fonte, ela já está no rio, ela já está no movimento. Então a gente percebe que as coisas se transformaram quando a gente já está dentro do passo da transformação. Então uma transformação não é uma mudança. A mudança, a gente pode mudar de lugar e ter e continuar com a mesma questão. Então é assim, né? É uma coisa muito bonita na astrologia, que a astrologia ela tem uma perfeição no sentido de tudo estar bem integrado, né? Escorpião, ele é um signo posterior a Libra. Isso quer dizer assim, e Libra é um signo de encontros venusianos, encontros onde aqui nós temos toda aquela delicadeza que eu descrevi, mas nós temos também aqui a presença do amor. Então é assim, o amor, para a gente viver o amor, nós precisamos nos transformar. Esse sonho de que nós vamos viver o amor e nós vamos assim ter um encontro e ser felizes para sempre, eu brinco dizendo assim, né? Os meus alunos, meus clientes sabem que eu brinco dizendo assim, né? Isso foi um sonho do Walt Disney que ele vendeu para nós e a gente comprou, porque não é dessa maneira. Não é dessa maneira o amor. E eu até falo isso assim, tocando no Walt Disney, porque dentro das adaptações que ele fez das histórias dos irmãos Grimm e das histórias que eram contadas oral, todas as histórias no final ele modifica e as pessoas são felizes para sempre. E nós compramos isso. Então a gente acredita nisso. Mas quando o amor chega na nossa vida, nós vamos transformar. E nós vamos transformar pela presença dele. Então o amor é transformador. Mas se dentro desse processo a gente ficar apegado à forma como nós somos e a outra pessoa ela precisa aceitar quem nós somos, aceitar as nossas dores, não, aquilo nós precisamos, aquele trabalho é nosso, é individual, é de cada um. Porque aquilo que eu falei, o 8, quando ele espelhado, ele é 8. Isso quer dizer assim, aquilo que a gente manda para o outro e que é nosso, volta para nós. Não tem como outro resolver, volta para nós. E para a gente resolver isso, nós vamos ter que vivenciar essa dor do desapego. Né? Esse processo vivenciado do desapego. Para quando chegar aqui, quando chegar ao mar, nós estarmos ali
limpos, de fato limpos, né? Então, esse encontro, né, que é esse encontro que eu posso dizer assim, de escorpião, né? É que eu falei assim, quando o amor chega na nossa vida, a gente vai transformar, né? Quando o amor chega na nossa vida, a gente tem medo. Um amor verdadeiro, a gente tem medo. Porque aquela pessoa mexe com a gente. Porque aquela pessoa vai tocar em pontos que estão adormecidos em nós. Que a gente esqueceu. A gente esqueceu, sobreviveu, seguiu a vida e de repente encontra uma pessoa que mexe com a gente. E aquela dor, vamos dizer, algo que estava adormecido em termos do sentimento, ele vai renascer na forma de uma nascente. Isso é muito legal, né? Que ele vai renascer na forma de uma nascente. Então nós podemos nos relacionar com aquilo diferente, se nós não tivermos apegados àquela dor. E esse processo todo, ele é individual. Então isso quer dizer assim, a gente vai ter essa ponte de haver essa relação onde nós estamos ali prezando o amor. Mas o trabalho é individual, é de cada um. Porque esse íntimo que Escorpião trabalha, ele é um íntimo muito... Ele é desconhecido. Isso é uma coisa que, quando eu falo assim, quando o amor chega na nossa vida, ele vai nos transformar, é porque ele coloca nós em contato com partes de nós que nós não conhecemos, ou que nós não trabalhamos, ou que nós declinamos. Toda vez que chegamos ali, a gente declina, né? Então, o que nos faz trabalhar é exatamente essa disposição de transformar. Então, essa transformação de Escorpião, ela não acontece assim, gratuitamente, ela não acontece assim. Ela acontece se a pessoa quer, ela acontece se a pessoa mergulhar, ela acontece se a pessoa se entregar, aí ela acontece. Se não, ela fica dentro do rancor, da mágoa. Então, quando se vê, né, essa densidade de Escorpião que as pessoas falam, né, é porque a pessoa está apegada, é porque a pessoa está presa. Esse trabalho não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho em que a gente vai ter que sentir dor, sim. A gente vai ter que se deparar, a gente vai ter que... Para descobrir, né, aquela coisa, para a gente ter uma nova, despertar para quem nós podemos ser, nós precisamos nos dissolver, nós precisamos nos desfazer, nós precisamos nos desconstruir. E isso é algo que dá medo. E isso é algo que só se faz caminhando. O que eu estou querendo dizer é assim, isso só se faz vivendo. Não tem como a pessoa parar, se transformar sozinha e agora eu estou pronta e vou começar. Não, porque isso só se faz dentro do rio, dentro da vida. Então é o rio quem faz toda essa renovação, na medida que ele vai levando e trazendo novas coisas, nós vamos nos desprendendo. Então não se faz, ele é um processo que ele é vivido internamente, de forma solitária, mas que ele é despertado externamente. Porque é aquela coisa assim, né? A gente tá, a vida é um caminho evolutivo, mas a gente evolui porque a gente quer parar de sofrer. Então a gente faz o trabalho porque está doendo e a gente então vai trabalhar para parar de sofrer. A gente não evolui porque a gente é bonzinho, porque embora nós queremos muito evoluir. Então vamos dizer assim, sim, nós estamos dentro de um processo que é um processo onde nós queremos crescer, queremos evoluir. Precisamos ter a coragem de um samurai, de entrar em contato com a nossa dor e se manter. Não declinar, se manter. Lidar com aquilo, saber lidar com aquilo. Saber qual é a parte que é nossa, qual é a parte que cabe a nós resolver. Sem se lamentar, sem responsabilizar o outro, sem responsabilizar o nosso passado, sem responsabilizar a nossa família,
sem responsabilizar os nossos primeiros amores, que são os nossos pais. Não, aquilo é nosso. Nós temos que resolver aquilo. E só vamos resolver dentro dessa força da permanecer. E por isso ele é um signo fixo. Signo fixo quer dizer permanência. A força da permanência diante de uma situação que nos causa medo, que nos causa desconforto, né? Porque dentro da poesia, quando ele começa a poesia, ele já começa dizendo assim, né? Deixa-me, fonte, deixa-me, dizia a flor, tonta de terror. Então, esses processos de Escorpião, eles não são processos superficiais, eles são processos profundos, eles são processos solitários, eles são processos que nos colocam em contato com o nosso próprio vazio interno. E é dentro desse vazio interno que se encontra o infinito. Então, se a gente não tiver essa frieza, nós estaremos mudando as coisas. Nós estamos mudando, mas não estamos transformando. Mudando quer dizer assim, a gente muda de situação, a gente muda de relacionamento, a gente muda de profissão, a gente muda de casa, a gente muda aquilo que está em torno de nós, aquilo que está fora de nós. Mas a transformação é mudar aquilo que está dentro de nós. E por isso que ele é um signo que está ligado à alquimia, né? Porque a alquimia é isso, é mudar a forma. A forma do quê, né? É quando nós estamos assim, né, dentro desse processo de Escorpião, nós estamos ali descobrindo, vamos dizer assim, o espírito das coisas. O que quer dizer isso, o espírito das coisas? Isso quer dizer assim que todo acontecimento na nossa vida, todo elemento que surge na nossa vida, ele tem uma função, ele tem um porquê, ele tem uma atuação, ele tem um espírito. E através da gente descobrir, então, essa energia, o que aquele espírito está trazendo para nós, o que aquele acontecimento, o que aquele fato simboliza, sinaliza para nós, é que nós estamos aí trabalhando com as coisas de uma forma transformadora e, portanto, alquímica, porque muda a nossa energia. Então, Escorpião, também ele é um signo que ele está ligado à cura. Aqui, quando na poesia fala o mar cura. O sal do mar cura, o iodo do mar cura, né? Então, ele está ligado a essa energia da cura pela mudança da nossa energia. E aí a gente tem um outro ponto, que é um ponto assim, por onde que essa energia muda, né? Por uma força psíquica que ela também é chamada de fogo interior. Que vamos dizer assim, esse atrito das coisas, essa tensão que na poesia a gente sente de algo que é inevitável e que se está resistindo, mas aquilo não tem como você modificar, esse atrito das coisas desperta em nós a consciência dos nossos limites, a consciência da nossa identidade, a consciência da importância que aquilo tem para nós. E tudo isso ele traz, então, uma mudança. Essa consciência, ela tem a força da cura. Então, assim, quando uma pessoa se cura de fato, né? Ela se cura quando aquela mágoa, aquela mácula está limpa. Enquanto essa mácula não estiver limpa, aquilo pode voltar. Aquela desequilíbrio de saúde, ela ainda se faz presente, ela ainda volta, né? É uma coisa interessante aqui, porque assim, eu trabalho com terapia floral também, né? E dentro do princípio da terapia floral, que é totalmente energética, não é totalmente vibracional, não tem nenhum princípio físico, não tem nenhum elemento físico dentro do floral. E ele é feito da seguinte forma: a flor, você pega uma flor, essa flor ela é deixada dentro de uma cuba de cristal,
a luz do sol. E a luz do sol, ela vai então imprimir a experiência dessa flor, a vivência dessa flor na água. E essa água, ela é a água do floral. Essa água, ela tem um poder de cura, né? Então, dentro dessa poesia também, existe essa relação aí também de que essa flor que está sendo levada pelo rio, ela também está trazendo às águas a experiência que ela viveu, a força que ela viveu, e está fortalecendo, está somando com essa força da cura, né? Então, como eu falei, né, essa limpeza, né, que é feita, essa limpeza ela é feita pela consciência. Quando a pessoa tem a consciência de que adquire a compreensão e a consciência da sua parte, daquilo que lhe cabe. A partir dali, ela tem o poder de se curar. Ela automaticamente acontece a cura. E esse é um processo de escorpião, né? Força psíquica, força de regeneração, a coragem de olhar para as suas sombras, coragem para se lançar no desconhecido. Tudo isso é escorpião. Mas quando a gente ouve assim as pessoas falar de escorpião, a gente ouve as pessoas falarem mais de uma parte que é escorpião pelo lado do apego, né? Que é a vingança, a crueldade, o rancor, a mágoa. E aí tem, dentro da simbologia do escorpião, ele pode se apresentar em 3 níveis, né? Escorpião, que é o inseto rastejante, a águia, que é dentro do reino das aves, a ave nobre, né? A que tem mais força, a águia, e a fênix, que é uma ave mística. Então, dentro desse trabalho de escorpião, dá uma, assim, examinada, né? É aquilo que uma vez eu falei dentro de uma das lives aqui, né? A autoobservação. O autoconhecimento, ele tem como uma premissa a autoobservação, né? Então, assim, dá uma examinada em você. Em que nível que você está trabalhando, se você tem Sol, Lua, Ascendente Escorpião, em que nível você está trabalhando toda essa dinâmica que eu falei aqui, né? Se você está trabalhando no inseto rastejante, né? Isso quer dizer assim, o nível mais denso de escorpião, é onde essas dores elas são cultuadas. Se é no nível da águia, que já é onde você consegue se distanciar dessa vivência, dessas questões, e você consegue ter aquela visão que antecipa, de olhar para um fato e olhar naquele fato aquilo que tem uma ligação com você e que você deve estar alerta. Porque uma das qualidades da águia é ela conseguir caçar e identificar uma presa, uma cobra, a uma distância fantástica, pela precisão que ela tem da visão. Então, o escorpião também é um signo de visão. Mas para ele ter essa visão, é preciso já ter havido uma elevação da sua energia, que é ele saber ter essa coragem de lidar com as suas dores, trazendo essa vivência, é algo que é ele quem tem que transformar, né? E a fênix. Essa poesia, ela fala, de certa maneira, dessas 3 imagens, né? Que dentro daquela primeira imagem quanto mais apego nós temos uma situação, mais nós vamos nos rastejar por aquela situação. Entenderam, escorpião? Isso quer dizer que a pessoa fica presa nas paixões, fica presa dentro de experiências no qual a energia mais densa dela faz com que ela se rasteje. Mas quando ela está no nível da águia, isso quer dizer que ela já tem força
força psíquica tal que ela consegue se elevar e não ser dominada por essa. Então ela caça o escorpião, ela caça a cobra. Ela vê aonde que aquela sombra se manifesta dentro dela e caça a si mesmo, caça dentro de si as suas partes nocivas. Esse caçar que eu estou falando é identificar, apontar, olhar, ver se movimentar e não ser movimentado por ele. Por isso as asas. Você está acima, você se elevou. E a fênix já é, como eu falei, uma ave mística, né? Isso quer dizer assim, é a força do renascimento, é de você se tornar uma pessoa nova. Eu posso dizer aqui, a fênix são os sobreviventes, né? Alguns de nós são sobreviventes. Isso quer dizer, passaram por situações muito difíceis, mas se renovaram, se transformaram, têm uma relação com a vida que é uma relação de receptividade, de força, de busca do seu caminho individual. E esses são os sobreviventes, esses são a fênix. Porque essa busca de caminho espiritual, que lá em Sagitário a gente vai encontrar, como eu falei, ele é um signo de elevação, é que nós vamos encontrar a verdade, os princípios filosóficos, a espiritualidade, a vivência, a transcendência é peixes, mas o caminho da espiritualidade é Sagitário. E nesse caminho da espiritualidade, esse caminho é quando a gente passou por aquela porta que eu falei, Escorpião abre a porta para o infinito. Isso não quer dizer que a pessoa deixou de sentir o ciúme, a inveja, o orgulho, essas energias mais densas do sentimento, porque nós estamos num plano que é um plano onde isso está presente e nós vamos entrar em contato com isso. Mas ela não acolhe aquilo dentro de si. Ela não abre porta para que aquilo mobilize a sua vida. Ela vê, declina. Ela vê, busca autodomínio, busca o seu centro interior para seguir o seu próprio caminho, para seguir o seu caminho pessoal. Porque cada um de nós tem o próprio caminho. É isso que o ascendente descreve, qual é o nosso caminho. E é também por isso que a astrologia, ela de certa forma não, de toda forma, né? Porque a gente já foi para a fogueira algumas vezes, mas é assim, ela é tão combatida, porque a astrologia liberta o homem. Ela liberta o homem mostrando esse caminho que é um caminho, olha, esse processo, que é esse processo de elevação espiritual, você vai precisar lidar com toda essa gama do teu universo pessoal, das tuas experiências, daquilo que você guardou dentro de ti. E Escorpião também é aquilo, o poder, né, da alquimia, né, que é o poder assim de trazer luz para aquilo que está sombrio. Então, quando tem esse símbolo da fênix, também é um símbolo assim de que essa pessoa ela chegou num ponto em que ela auxilia outras pessoas a ter luz na sua escuridão, que todos nós temos em nós sombra e luz, né? E o nosso trabalho é chegar a um dia, né, se unir à luz, totalmente à luz. Mas é um trabalho longo, é um trabalho de muita paciência. E Escorpião também tem isso, né? A paciência de lidar com uma situação. E aí tem uma frase popular, que eu gosto das frases populares porque eu acho assim que existe um conhecimento que ele é passado de geração para geração, que acaba sintetizado em frases, né? E uma das frases é: a vingança é um prato que se come frio, né? Então é isso. Uma das formas de Escorpião ser vingativo, né? Então é um prato que se come frio, isso quer dizer assim, é um prato que a pessoa vai esperar a terra girar, a situação mudar, e mais lá adiante ela vai se encontrar com a pessoa para devolver a ela aquilo que ela recebeu e que foi ofensivo, né?
Mas, quando diz também assim, a vingança é um prato que se come frio, tem um outro aspecto disso também, que quer dizer assim, aquele tempo que se esperou para que a terra girasse e você pudesse devolver aquilo, você esfriou. Você se tornou mais hermético para o amor. Então, vale a pena? Essa pergunta, vale a pena? Né? Vale a pena acalentar dentro de si uma dor em que ela se esfrie, e daí vem aquela água que eu falei lá no início, que Escorpião, ele fala, ele é a água gelada. Vale a pena esse tempo da vida aonde se manteve uma dor congelada para um dia devolver. É melhor entregar para o mar, né? É melhor entregar para o rio, é melhor entregar para a vida. É melhor se conectar com a fonte, com essa nascente, que a vida, né, desperta em nós. Tem uma coisa interessante assim, que dentro da mitologia, as fontes, as nascentes, né, elas são despertadas quando um cavalo, né, bate com a pata na terra, né? Isso quer dizer assim, precisa ter uma força, porque o cavalo é um símbolo de força, né? Uma força para fazer uma nascente despertar, né? Então essa força que fez dentro de nós nascer uma nascente que pode limpar alguma coisa, tem um valor, tem uma força. Aquilo não nasce toda hora, aquilo não acontece toda hora. Isso é uma coisa que a astrologia também nos ensina, né? Que é essa compreensão do ciclo das coisas, do tempo das coisas, e que cada coisa tem o seu lugar próprio. Cada coisa tem a sua força própria, e é aí que está o espírito das coisas. E nós, ao decifrarmos isso, nós podemos colher os segredos, que é também a área de Escorpião, né? Isso também é a dimensão de Escorpião. Nós desvendarmos os mistérios da vida. E por isso que ele está ligado ao ocultismo, que é conhecer aquilo que não está acessível de forma superficial, em que não está acessível a todos, que é necessário uma caminhada, que é necessário um mergulho, que é necessário um tempo de busca interior, solitária, para poder encontrar. Então é assim, né? Tem uma frase que me veio aqui do Rubens Alves, que eu gosto muito, que diz assim, ostra feliz não faz pérola. Uma sacada muito legal dele, né? Ostra feliz não faz pérola. Isso quer dizer assim, para a gente adquirir as pérolas, nós precisamos passar por esse processo de Escorpião. Nós precisamos passar por esses processos de dor, de desapego, de mergulho interno, para poder, assim, né, produzir em nós pérolas. Pérolas que são preciosas, que nós podemos depois ofertar essas pérolas, né? Porque uma das coisas que Escorpião traz, como é o desapego, essas pérolas não devem ficar conosco. Nós devemos ofertar, nós devemos também se desapegar dessa pérola, né? Ofertar quer dizer assim, compartilhar as experiências vividas, compartilhar aquilo que nós aprendemos, não sermos amargurados com as experiências que a vida nos traz, por mais difíceis que elas sejam. Porque quando ele diz, né, as correntezas da vida, tudo se une no mar, né? Então nós estamos assim dentro de um caminho que é um caminho de união, de integração. E essa integração, ela é necessária o compartilhar. Então também tem isso. Nós aprendemos a nos relacionar, é um signo que eu falei anteriormente, Libra, de compartilhar, e nós estamos, né, dentro desse caminho de chegar lá no final, que é Peixes.
e poder, aí sim, dissolver tudo, né? Começar de novo, Áries, começar de novo. Meus queridos, eu vou fazer assim, eu vou encerrar aqui a live para poder salvar aqui essa gravação e vou voltar falando aqui então dos signos nas casas, certo? Voltem comigo.